Fala pessoal, quanto dá para juntar trabalhando nos Estados Unidos por um ano? Bom, esse aqui é o canal onde eu ensino vocês a conseguir um trabalho legal nos Estados Unidos e ganhar uma boa grana, pessoal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, curta e vamos lá. Esse salário real e esse valor real que você vai conseguir guardar dentro de um ano vai depender de uma pequena letra que está no seu visto e as possibilidades de trabalho. Ter um salário alto, pessoal, não significa que você vai ter muito dinheiro guardado. Tudo isso depende de onde você está, do que você gasta, tudo mais. Você tem um salário bruto, que muitas vezes pode ser alto, porém tem desconto de impostos, e não descontar impostos é crime. Tem custo de aluguel, custo de alimentação, transporte, e depois vem o que sobra ali do seu dinheiro. E aqui eu vou mostrar detalhadamente quais são os gastos que uma pessoa tem em comum com esse tipo de trabalho que a gente vai falar agora aqui. E fazer uma comparação justa para não fantasiar demais, vamos pegar um trabalhador onde ele é solteiro, sem filhos nos Estados Unidos lá, ele trabalhando com visto H2A legalmente, uma pessoa econômica, um contrato temporário, um ganho médio de $17 por hora. Existe estado que paga um pouco menos, mas existe muitos estados que pagam mais do que isso. Então, coloquei um valor médio aí de $17 a hora. E esse trabalhador está trabalhando com visto H2A, H2B, e ele vai estar pegando um contrato em média de 10 meses nos Estados Unidos e 2 meses aqui no Brasil de férias. É um contrato muito bom, né? Ficar 2 meses de férias e trabalhar 10. Essa é a possibilidade de um visto H2A e H2B, pessoal. Sabendo que o ano possui 12 meses e 52 semanas, um trabalho sazonal nos Estados Unidos, ele geralmente não pega um contrato de um ano certinho. Geralmente vai ser 9 meses, 10 meses, 3 meses, são várias possibilidades. E isso vai se renovando, você podendo ficar até 3 anos no trabalho lá. Mas geralmente eles pegam um contrato menor de até 10 meses para saber quem é você, para poder ter a chance de renovar ou trocar você. Então a gente colocou ali trabalhando 10 meses, ou seja, está 10 meses ganhando, e 2 meses você vivendo a sua reserva, né? E aí a gente vai saber quanto que você vai estar juntando dentro de um ano. Como eu estou falando de um trabalho legal, porém não um meio de migração, né, onde você vai se mudar de vez, você vai estar apenas fazendo um trabalho, estamos focando somente nisso. E como eu já tenho um outro vídeo que eu explico aqui qual é o melhor país para se trabalhar no mundo, dentro desses países eu analisei 6, eu coloquei como o H2A fosse uma das melhores formas de trabalhar, pois você não tem um custo muito menor e tem muito mais chance de conseguir um trabalho desse, porque tem muito mais vaga, né? A concorrência é grande realmente, mas você tem uma chance maior. E dentro dessa categoria de visto, temos o H2A, que é trabalho agrícola, e H2B, trabalho não agrícola. Dentro do trabalho agrícola tem ali fazendas, colheita, plantio, máquinas, pecuária, moradia fornecida, transporte diário fornecido. E o H2B geralmente é com hotelaria, paisagismo, entre outros, né? Restaurante também, construção, alimentos, moradia geralmente é paga. Pode acontecer às vezes de não ser pago, mas às vezes vai ser um valor bem menor do que o normal, mas sim, boa parte é pago. E o transporte às vezes pode ser pago, às vezes não. Às vezes eles fornecem ali uma vez por semana, pelo menos um transporte gratuito para você ir no mercado, né? Mas aqui a gente está fazendo a comparação desse tipo de visto, porque ele é um visto temporário que você vai estar trabalhando, não imigrando. Em respeito do salário, a gente está utilizando uma base aqui da simulação de $17 a hora. Lembrando que uma semana ali vai ter 7 dias, né? Você vai ter uma carga horária dentro dessa semana. E cada semana que tem 7 dias e um mês que tem 4 semanas, se você fizer a conta, vai dar 28 dias. E um mês geralmente tem 30, 31 dias. Então, a forma certa de calcular é 3,33 semanas, que seria relativo a um mês, tá? Pra gente ter essa ideia. Então, em 10 meses, você não vai estar trabalhando 40 semanas, tá? Você vai estar trabalhando algo em torno de 43 semanas. Então, tem esse pequeno detalhe,
Porque nos Estados Unidos se paga geralmente o salário já na semana, né? Você ganha por hora, mas toda semana você vai estar recebendo o salário, ou a cada 15 dias. Enquanto aqui no Brasil, a gente trabalha 12 meses do ano e a gente ganha um 13º achando como se fosse um benefício a mais. Mas na verdade não, se você pegar todos esses meses, fizer o cálculo de 4 semanas, ou seja, 52 semanas dividido por 4, vai dar 13, pessoal. Então você tem essa diferença, o 13º salário não é um benefício, é apenas um pagamento do que era nosso direito, porque a gente trabalhou a mais em certos meses, né? Então, pegando a proposta, vamos analisar aqui primeiro um trabalhador que trabalha 40 horas por semana. 40 horas por semana é uma quantidade de horas bem razoável, é bem tranquilo que muitos cumprem isso daí. Geralmente, quando é 40 horas, no máximo que a pessoa vai trabalhar é de segunda a sábado. Então, ali, 40 horas vezes $17 dá 680 por semana. 680 vezes 4,33 dá $2.944 por mês, que ao câmbio de hoje equivale a R$15.000, 15.100, algo desse tipo, né? E dentro de 10 meses será um total de $29.440 bruto. É um valor ótimo, né? Vamos para o próximo então. Já no exemplo de 50 horas por semana, 50 horas vezes $17 dá $850 por semana. 850 vezes 4,33, que seria a média do mês, né? Dá $3.681 por mês, que ao câmbio de hoje seria algo em torno de R$18.957, algo desse tipo, né? E no período de 10 meses, você teria ganhado o ganho bruto de $36.805. É um valor ótimo já, né? E os 50 horas já é um valor, uma quantidade de horas bem comum de trabalhar. Qualquer trabalhador muito provavelmente vai trabalhar muito mais do que 50 horas, mas é o mínimo 50 horas. Já no exemplo de 60 horas, a gente já consegue perceber uma grande diferença que tem que ser bem observada. 60 horas vezes $17 por hora dá $1.020 por semana. 1.020 vezes 4,33 dá $4.417 por mês. Isso equivale ao câmbio de hoje, R$22.748. Lembra das 40 horas? A diferença que dá de 15 para 22 já são mais de R$7.000 de diferença. E apenas 20 horas a mais trabalhando na semana. Isso equivale 2 horas e meia por dia, ou até 3 horas, né? Dependendo do dia, a quantidade. E dentro de 10 meses você teria juntado um bruto $44.166. Isso é bem comum e bem factível, né? E aqui está o que todo mundo deseja quando vai trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar o máximo possível, né? Uma das coisas mais comuns quando você pega um trabalhador H2A, ele trabalha em média 70 horas por semana no mínimo. O H2B, ele trabalha menos que isso, mas o H2A é muito provavelmente que você vai trabalhar 70 horas por semana até em períodos de baixa quantidade de serviço. É no mínimo isso daí. Então 70 horas vezes $17 dá $1.190 por semana, vezes 4,33 dá $5.153 por mês. Isso equivale a R$26.538. Lembra das 40 horas para 70? De 15.000 para 26.000? Olha só a diferença, são R$11.000 de diferença, pessoal. R$11.000. E você vai estar trabalhando algo em torno de 3 horas a mais por dia. É realmente um trabalho cansativo, é um trabalho pesado, mas para quem está num período de vida que precisa ter um ganho financeiro e juntar alguma coisa, isso é extremamente tranquilo de se fazer, né? A outra coisa que tem que observar aqui, que o H2A é a única oportunidade que te dá de pegar períodos de trabalho como época de plantio e colheita, que você trabalha muitas horas por semana. Aqui eu fiz o cálculo de 70 horas, mas é bem comum você ver pessoas que trabalham com colheita ali, trabalhando algo em torno de 100 a 120 horas por semana. Claro, não é todos os meses e todas as semanas, pode ser que varie um pouquinho,
mas em média vai ser de 2 a 3 meses dessa forma aí quando você pegar um contrato anual. E isso, querendo ou não, dá uma diferença brutal no salário da pessoa ali. Aqui é uma observação de ganho por mês de 40 horas até 70 horas por semana. E a diferença do salário, olha a proporção de um para o outro. E a proporção de horas não é praticamente o dobro dessa forma, né? Mas olha só como causa uma diferença muito boa. E isso é legal de se ver. Bom, e antes de gastar o salário, ele já acaba tendo uma diminuição, né? Nós temos o salário bruto, depois vem o desconto do imposto e o salário disponível. Em questão de um visto para o outro, pessoal, acredita-se que durante um certo tempo o imposto poderia ser devido, ou seja, não era obrigatório um H2A pagar imposto em relação ao H2B. Porém, isso teve uma mudança e hoje em dia já é algo que se tem que se observar que é necessário pagar. Não que vai sofrer alguma penalidade se não pagar, mas vamos fazer pelo certo, né, pessoal? Então é extremamente necessário você pagar. Porém, o H2B ele vai ter uma outra variante que pode ter uma diferença do imposto estadual, que muitas vezes a fazenda ela ganha subsídio por não ter esse desconto, para que seja mais atrativo, né? Porque eles sofrem com isso e querendo ou não, a alimentação nos Estados Unidos é algo de importância nacional. Então tem essa diferença também. Pegando pela visão de um trabalhador H2B, dentre as contas dele ali, muitas vezes ele vai pagar o quarto por semana, o valor, mas ele pode pagar ali no mês ou no toda semana. E geralmente, pelo que eu já vi do pessoal ali que trabalha com isso, o custo seria mais ou menos $600 por mês, né, pelo quarto. A alimentação varia também, né, de uma pessoa para outra, e dependendo se ele trabalha no restaurante, ele ganha até a alimentação do restaurante, né? Mas vamos dizer que não tem esse ganho de alimentação, ele vai gastar uns $450 ali. Isso comendo bem e comendo até besteiras também, tá? Transporte ali no local, às vezes ele quer passear, quer sair para algum lugar, você pode colocar aí uns $250, né? Com Uber também, você pode ter certeza disso. Telefonia, às vezes a pessoa quer um iPhone que não tem boca, você vai para os Estados Unidos, você vai querer um iPhone novo, né? O desejo do consumismo faz parte, pessoal, isso não é errado também. E você tem um custo de ter uma boa internet no telefone, $200 por mês tranquilo. Imprevistos que pode acontecer, um remédio, um sapato novo, uma roupa nova, $100 ali por mês é algo bem factível, tá? Somando tudo isso se gera um valor de $1.600 por mês, só de gasto. Isso é um gasto bem grandinho. Agora, em relação à pessoa que está no visto H2A, moradia, você pode ter certeza que não vai ser cobrada, porque eles necessitam, e é obrigação eles fornecer, tá? Porque se torna muito difícil você arrumar uma moradia em cidadezinhas pequenas para trabalhar numa fazenda, então é obrigação do fazendeiro fazer isso. O transporte diário, se o fazendeiro não tem uma casa na fazenda para você, ele vai ter que te dar um carro para você ir e voltar todo dia para trabalhar. A alimentação também, às vezes a fazenda pode fornecer alguma coisa, dar uma carne, algo desse tipo, mas não é via de regra que é obrigação deles, né? Colocamos ali $450 para uma pessoa. Telefones pessoais também, $200, imprevistos $100. A diferença de gasto já vai para 750, ou seja, são quase $1.000 de diferença de um para o outro, né? E isso, querendo não, dá uma diferença muito grande quando você vai juntar o dinheiro e guardar. Qual que é uma outra diferença também que a gente não analisa muito em relação ao H2A e H2B? O H2A ele vive de forma bem isolada, cidadezinhas pequenas, locais muito longe, você não tem muito o que fazer, questão de passeios final de semana, né? Agora já o H2B, ele, quando dá uma folguinha, alguma coisa, fica fácil para ele conhecer algum outro lugar, porque ele já está dentro da cidade, né? Fica mais tranquilo. Não que o H2A não possa fazer isso e não consiga, mas é um pouco mais difícil para ele fazer isso. E com base em cima das horas ali, pessoal, a gente coloca ali uma diferença, né, do que sobra de um e de outro, pela quantidade de que você está trabalhando, né, de horas por semana, e o gasto que você tem. O verde é o H2A e o amarelo é o H2B. Veja que nas 40 horas ali o valor que se sobra é muito baixo. Ali pode ter uma diferença, tá? No H2B, no 40 horas, uma questão de valor de imposto, né? Mas é algo relacionado a isso. Então, acontece de você trabalhar poucas horas lá, você não conseguir nem guardar muito dinheiro
se no caso você precisa fazer alguma outra coisa, querer fazer algum passeio, né? E olha conforme você vai subir na quantidade de horas. 70 horas por semana, um trabalhador H2B ele consegue economizar aí algo em torno de 2.200 até 2.500 ele consegue economizar dólares por mês. Já um trabalhador H2A ele economiza tranquilo 3.000, 3.500 até 4.000, dependendo da situação, ele pode economizar. Então é uma diferença grande. Pensa, se um trabalhador H2A economizar 4.000 dólares em 70 horas por semana, é quase que o dobro de um trabalhador H2B. Então por isso que a gente fala que vale tanto a pena assim. E aqui nessa tabela a gente está fazendo a somatória dos 10 meses, né, do quanto que você pode guardar, e a diferença é comparada de um para o outro. O verde ali, no 40 horas, 17.800 dólares em questão de um ano, né, 10 meses, ou seja, 91 mil reais com H2A. Em relação ao H2B, que em 10 meses você guardaria 3.355 dólares, né? Daria 17 mil reais. A diferença é basicamente 14 mil dólares. Então, trabalhar poucas horas, o H2A tem uma vantagem enorme em relação ao H2B. Mas não tô falando que o H2B é ruim, tá, pessoal? Tô colocando um padrão genérico aqui, tá? Que o H2A realmente ele exige muito mais da pessoa. Tem que ter muito mais trabalho. Em 50 horas, pessoal, um H2A guarda 24 mil dólares por ano, enquanto o H2B 9 mil. E isso já dá uma diferença boa. E em 60 horas, o H2A guarda 31 mil dólares por ano e o H2B 15. Veja que é a metade do que a gente está falando aqui. Em 70 horas, um H2A guarda 37 mil dólares e 600 por ano, enquanto o H2B 21 mil. Já não dá metade, mas só que é um valor consideravelmente bem diferente, né? Em comparação ao câmbio de hoje, nós temos aqui um dólar de 5,15 mais ou menos, e a quantidade em reais que dá cada valor que você guardou, com 40 a 70 horas de cada um. Então o H2A ele vai de R$ 91.670 a R$ 194.026. Esse é o valor que um H2A pode guardar dentro de um ano nos Estados Unidos. Isso é um valor muito bom até para comprar uma casa, dependendo da região que você tiver, ou dar de entrar numa casa muito boa aqui no Brasil, né? E já o H2B, ele consegue guardar algo em torno de 17 mil reais a 108 mil reais. Não é ruim, pessoal. É um valor muito bom. E lembrando que o H2B, ele também trabalha muitas horas. Eu acredito que na grande maioria do tempo o H2A trabalha mais porque na fazenda nunca acaba serviço. Quem já trabalhou em fazenda sabe disso. Já o H2B você tem outras possibilidades também de questão de trabalho que possa atrapalhar. Então você vai ter momentos que você não vai estar trabalhando diretão, né? Obrigado mais uma vez para você que acompanhou até aqui. Vou anunciar para vocês aqui que o próximo vídeo será quanto custa sair do Brasil, né, para trabalhar nos Estados Unidos. Vou colocar os gastos aqui com passaporte, visto, passagem e os primeiros dias, o que seria necessário para você ter, né? E se você é novo no canal, não acompanhou aqui, nós temos um vídeo aqui, uma playlist que completa como trabalhar nos Estados Unidos, né, de forma fácil, e com H2A, H2B, bem explicadinho ali, praticamente um curso completo ali e tudo de graça para vocês aqui, pessoal. Então quem gostou, pessoal, se inscreva aí no canal, dê um joinha, ative o sininho e até a próxima, pessoal. Grande abraço!